Ainda falando de eleição, o eleitor que não entregar o celular ao mesário não poderá votar nessas eleições de outubro, hein? Fala aí, Natália Pazzi. O eleitor terá que entregar o celular desligado ao mesário nas eleições de 2022. Caso se recuse, não poderá votar. A resolução com as regras sobre proibição de uso de armas e celulares nos locais de votação foi aprovada nesta quinta-feira pelo Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com os ministros, os celulares e outros aparelhos, como câmeras e rádios, deverão ser entregues desligados ao mesário, junto com o título de eleitor. Tudo será devolvido ao término da votação. A mesa que coordenará os trabalhos nas sessões eleitorais também estará autorizada a convocar as forças de segurança pública para lidar com o descumprimento das regras. Detectores de metais poderão ser solicitados antecipadamente ao TSE. Bom, vamos lá. Eu tenho dúvidas sobre a legalidade dessa medida, porque o voto é um direito irrevogável do cidadão e a proibição de celulares em salas de votação é algo circunstancial. Mas, enfim, isso aí pode ser discutido mais tarde pelo plenário do Supremo, né? Por mais que seja uma medida autorizada, divulgada por alguém que faz parte daquela corte, eu tenho dúvidas sobre a sua legalidade. Eu tenho alergia a medidas autoritárias que reduzem a liberdade do cidadão com base em nada. Não é porque o discurso da liberdade foi capturado por um grupo político, aliás, um grupo político dos mais abjetos, que esse tema não tem a sua importância. Ele tem. Ele foi sequestrado por gente mal intencionada, mas a liberdade individual do brasileiro é importante. E a gente precisa discuti-la. Eu não tenho nada contra medidas de exceção, Carla Bigato, contanto que elas façam sentido. Vamos pensar aqui no Fica em Casa da época da pandemia. Aquilo fazia sentido. Era uma restrição radical da nossa liberdade individual. A gente não podia sair de casa sob o risco de tomar multa, né? Isso é uma medida radicalíssima. Mas ok, era uma época excepcional. Era uma pandemia, era uma questão de saúde pública. Era isso ou o nosso sistema de saúde entrar em colapso. Era isso ou a morte. Nesse caso do celular, vamos pensar aqui quais são os dois tipos de pessoas que vão filmar o seu voto. Aquela que vai fazê-lo inocentemente, talvez nem saiba que seja proibido, para mostrar para o filho, para mostrar para a mulher, talvez até esteja pensando em postar, talvez esteja nos ouvindo agora e falando, nossa, é proibido, então não vamos fazer isso. Essa pessoa é bem intencionada, vai fazer aquilo de maneira inocente. E a pessoa que vai pegar esse voto e fazer uma montagem dizendo que apertou o botão do candidato dele, apareceu a foto do outro, que apertou o botão do candidato, não apareceu foto nenhuma porque estão roubando o meu voto, isso é uma fraude. É esse tipo de gente que essa medida quer combater, correto? Tem mais coisa também. Por exemplo, uma pessoa que está ameaçada dentro da casa dela, tem um criminoso que fala, você vai votar em tal candidato, eu estou com a sua família aqui. Mas isso já é, Carla, isso já é proibido, sempre foi, e nem por isso. Aí ele obriga e diz assim, ó, você tem que registrar com o seu celular o seu voto e vai me trazer aqui para me mostrar em quem você votou. Isso já existia na eleição passada, já poderia existir, não teve um caso, tá? Você tá inventando um caso aí que nunca aconteceu. A gente não sabe, Megali. Ok, mas já existia. Por que não proibia o celular antes? Não, mas agora a pessoa volta pra casa e diz, olha, eu tive que deixar o meu celular na porta. Sinto muito, eu não tenho um registro pra te dar. Bobagem, isso não acontece, cara. A pessoa sequestrar a família de alguém pedindo pra filmar voto. E outra, o voto é proibido. Filmar o voto é proibido. Ponto final. Se você não der um mínimo de autonomia para as pessoas terem responsabilidade em vez de serem tuteladas, obrigadas a deixarem o seu celular em cima da mesa, a gente não vai ser uma sociedade madura jamais. E pior, essa pessoa mal intencionada, ela vai entrar com o celular de qualquer jeito, ela vai deixar um celular que não é dela na mesa e entrar com outro escondido no bolso, dentro da calça, dentro do sapato. Ela vai dar um jeito. A única pessoa que vai deixar de filmar o voto, né, por causa dessa medida, é aquela que o faria inocentemente. Que não faria nada demais com essa filmagem. Você está partindo do princípio que não existe mais voto de cabresto no Brasil, em nenhum canto. Eu tô partindo do de princípio, ameaça, eu tô partindo do da princípio, criminalidade, da milícia, de bandidos. Não estou partindo desse princípio. Tá. Isso sempre existiu no Brasil.
Não obstante, sempre foi permitido que a pessoa entrasse com o celular na cabine de votação, mas não o utilizasse. Isso não mudou. Nada mudou. Voto de cabresto surgiu agora? Não, o que surgiu agora é o risco de as pessoas filmarem e denunciarem fraudes eleitorais por meio de montagens. Essa é a novidade de 2022, porque isso aconteceu em 2018, a gente não sabia que isso existia. É por isso que isso está sendo feito. Não é por causa de voto de cabresto, não é por causa de sequestrador exigindo que a pessoa vote em não sei quem, porque mas tudo isso já sequestrador, podia isso é o voto de cabresto. É um miliciano que está no seu bairro e diz, vai lá votar que eu tô aqui. Isso já existia, isso, exatamente. Carla. Isso já existia. Agora existe uma espécie de proteção, entre aspas, da pessoa que vota e diz, eu não pude registrar o meu voto. Já é proibido registrar o voto. Proibição é diferente de haver um mecanismo para barrar. Quem for obrigado por um miliciano a registrar o seu voto vai levar 2 celulares e vai falar, toma aqui meu celular, porque ele vai estar desesperado. A questão não é banir o celular, a questão é banir o miliciano. Ué, claro, sempre Todo mundo que estiver nessa situação vai conseguir fazer. Todo mundo que está nessa situação vai conseguir registrar o voto. Quem está mal intencionado vai registrar o voto. E outra, passaram anos incentivando a gente a baixar aquele e-título, porque fica mais fácil. Agora a gente não pode usar. A gente vai ter que procurar na gaveta de novo o gente, título é só físico. Mostrar pra pessoa e deixar o celular ali na frente dela. Não, você tem que entrar com ele já desligado. Você tem que entrar com ele já desligado. Você não pode entrar com ele ligado na sessão de votação. Então, eu sou a favor de medidas de exceção, quando elas fazem sentido. Essa não vai coibir o voto de cabresto, não vai coibir um voto motivado pela violência, não vai coibir um malandro que quer fazer uma fraude, quer denunciar uma fraude por meio de uma montagem. Não vai. Ela só vai encher o saco das pessoas bem intencionadas. E, mais uma vez, é o Estado brasileiro nos tratando como idiotas, como crianças, imaginando que a gente não tem autonomia para fazer nada, que se a gente não for tutelado, nada funciona nesse país. Vocês me desculpem, eu sei que a gente está discordando aqui, é a minha opinião, essa é a opinião sua. Sim. E é ótimo que a gente discorde. Quero saber onde é que vão estar esses números, esse levantamento que você falou que vai existir, que as pessoas não vão ser barradas. Assim como não há um levantamento de que existe o voto do cabresto no Brasil, então é isso. Exato.